eleição mesmo só começa lá em agosto, né? Acho que dia 14 de agosto, que eu falei ali no início do programa. Mas eles já estão mostrando ali que roupa vão vestir. Vamos assistir um videozinho do Lula para a gente comentar essa dica que ele deu de que Lula vem aí, que eu estou brincando que é o Lula do ódio e do rancor, né? Já temos aí, Maria? Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Nós temos que desmontar e temos que provar e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém vê uma notícia contra o governo, eu deletei. Deletou não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Tá aí, esse daí é o Lula ódio e rancor que vai se apresentar nas eleições deste ano, né? Ele sempre veio com Lulinha, paz e amor, isso ajudou o Lula a se eleger, tirar, né, essa veste de radicalismo dele, mas esse ano ele já anunciou que vai deixar essa roupa ali de lado. Vou lembrar vocês que já acabou, então, a votação do Lula aí na nossa pesquisa, na nossa página no YouTube. Agora a gente já colocou o nome do Flávio Bolsonaro. Você pode colocar ali coração, pode colocar ali o... Gente, esqueci o nome do outro. O nojinho e o pensativo para o Flávio Bolsonaro. E no final a gente vai somar e vai ver quem é que teve mais um desses emojis na nossa pesquisa aqui. De que sentimento esse pré-candidato à presidência da República causa em você. Agora a gente vai ver com que roupa o Flávio já demonstrou que vai nas eleições deste ano. Então, eu acho que a cada dia que passa, como eu disse, as pesquisas vão refletir isso, né, que vão conhecer um Flávio Bolsonaro, sempre pediram um Bolsonaro, né, mais moderado, e eu sempre fui assim, eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso reflita, inclusive na confiança da população, que nós vamos apresentar o melhor projeto para o Brasil. Pois é, eles vão vestir a roupa que o eleitor quiser que eles vistam, né? Vamos ver o Renan Santos também, que tem um lema curioso aí da campanha, prendeu, matou. Quem que é o Renan Santos e o que ele vai vestir nessa eleição? Significa reencontrar o Brasil e repactuar o Brasil. O Brasil que encontra a periferia das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, assim como retoma o Nordeste, ele encontra uma missão que para de nos dividir. A gente vive vendo nas redes sociais disputas, eu não gosto do Sul, eu não gosto do sei o quê. Chega. Se a gente lutar a mesma guerra, a gente tem um só propósito. Vamos lutar por um propósito agora. Declaração de guerra. E o primeiro é prender e matar as lideranças do crime. E o segundo é chegar nesses bairros que são do crime, colocar a bandeira do Brasil, colocar um quartel para estabelecer a autoridade e colocar uma primeira escola séria para começar a tirar esses meninos dessa ideologia maldita do crime organizado, das músicas de merda que eles ouvem. E eles vão não apenas cantar o hino, mas vão começar a se ver como brasileiros e irmãos de todos vocês, porque hoje... Tá aí, esse aí é o Renan Santos, que vai ser candidato pelo partido que eu esqueci o nome agora, pelo Missão. Que aqui o Bruno lembra e eu esqueço. Esse é o nosso combinado aqui no programa. Andresa, por que não tem o Zema, o Ratinho, o Eduardo Leite? Porque a gente está esperando a definição se eles serão mesmo pré-candidatos à presidência da República. Por enquanto, eles só são um sonho na cabeça deles, né? Um sonho na cabeça deles de sair candidato ou não. Quando eles entrarem na disputa, a gente coloca eles aqui na roda, com certeza. E aí, Bruno, esse discurso do Lula, do ódio e do rancor, vai colar? Olha, na verdade, eu acho que tem dois grandes recados aí, né, do Lula. O primeiro de todos é sair de uma situação passiva, ou seja, afirmar posição. O Lula tem um problema, o governo tem pouca defesa na sociedade. É um governo que tem dificuldade, né? Um governo que não está entregando aquilo que as pessoas que votaram no Lula estavam esperando que fosse ser entregue. A grande maioria das pessoas votaram no Lula porque pensando que a vida fosse voltar para aquele tempo que ele tinha sido presidente lá atrás. Isso não chegou, né? Então o Lula precisa agora reafirmar a posição. Então quando ele vem, nós não podemos ficar quieto apanhando, nós temos que dizer o que a gente pensa, defender o nosso lado, é uma questão de afirmação. E segundo, é chamar alguém para a briga. E quem que ele quer chamar para a briga? O Flávio Bolsonaro.
Por quê? Porque ele entende que o Bolsonaro, o bolsonarismo, é o único hoje, todas as pesquisas apontam isso, qualitativas, quantitativas, os trackings do Planalto, todo mundo aponta que para o Lula sair vitorioso, o melhor adversário é o Flávio Bolsonaro, por conta daquela questão que a gente estava dizendo, rejeição, guerra de rejeição. Os dois são muito rejeitados. Então eu tenho que tentar ser menos rejeitado que o outro. Talvez não mais amado do que o outro, mas menos rejeitado. E para isso eu preciso me comparar com alguém. Eu não posso estar falando sozinho. Né? Então, comprar briga contra o adversário. E esse adversário é o Flávio Bolsonaro. Então são esses dois motivos. Afirmação de um lado, posicionamento. Nós temos que defender alguma coisa, representar de fato alguma coisa. Não ser só, eu não quero Bolsonaro, eu sou Lula. Não é só isso. Eu quero representar alguma coisa. E segundo, briga com o Flávio. Vamos brigar. Porque é aí que a gente vai chamar o adversário que a gente quer para a briga. Uhum. Né? E essa coisa de se colocar como um radical nesse sentido não prejudica mais o Lula, porque a gente já sabe como é que o Lula governa. Exato. E ele não vai para os extremos, né? Quando ele está governando, né, Bruno? Então exato. Isso não o afeta. É diferente do Flávio, que se vestir essa capinha de radical já tem muito mais dificuldade de atrair um voto que não gosta dos bolsonaros, mas odeia o Lula, né? Então o Flávio vai colocar um discurso, até conversei com o Rogério Marinho essa semana, que é o coordenador da campanha do Flávio, e ele me disse que o Flávio vai trazer questões econômicas, né, de retomada da privatização das estatais, né? Eles vão fazer uma comparação. Ele diz o seguinte, que eles vão dizer que teve um hiato no país, que é o governo Lula, que teve uma destruição do que eles estavam fazendo e que eles querem voltar para retomar o que de bom eles consideram que estava sendo feito no governo Bolsonaro, e aí a comparação do que aconteceu com as estatais é um dado que eles têm ali na manga, porque a gente tem a história dos Correios, agora no governo Lula, que o governo quebrou os Correios, na época do Bolsonaro os Correios deram lucro, e as outras estatais também. Então, uma ideia que eles vão vender, que já eles estão escrevendo o programa do Flávio já tem 6 meses, o Flávio deve dar aprovação para esse programa e começar a trazer essas propostas, e ele vai vir mais propositivo, então em antagônico ao Lula, que vai vir mais no ataque, vai ser contratar headhunters, empresas de headhunters, para ver quem é que vai presidir as estatais. Então eles vão tentar fazer um discurso um pouco mais como se fosse o Brasil uma empresa e o Flávio fosse um CEO que vai administrar essa empresa e fazer essa empresa voltada a lucro. Então é uma tentativa ali de retomar o debate de que o país precisa, né, Bruno? E tirar um pouco desse foco, que isso é ruim para o Flávio, de falar de democracia e de outros assuntos mais radicais, assim, que pautou o debate da última eleição. Né? Não tenha dúvida, e é muito sintomático quando o filho, numa entrevista, fala: eu sou o Bolsonaro equilibrado, ou seja, o meu pai é o desequilibrado. Né? O que ele fala é basicamente isso. Exato, né? Quando ele faz essa afirmação. Mas, do ponto de vista estratégico, corretíssima a posição do Flávio. É o que ele precisa fazer. Assim como é correta a posição do Lula. O Lula tem que endurecer o discurso e tem que fazer o enfrentamento. Ele precisa chamar o Flávio para o ringue, ele precisa polarizar com o Flávio, de certa maneira, trazer o Flávio até para ver se o Flávio escorrega. Se esse Flávio moderado não dá uma escorregada ao estilo Jair Bolsonaro e se mostre não tão moderado assim, né? Mas o Flávio está corretíssimo na postura. Ele precisa mostrar para a população, porque é uma coisa incrível. Quando você pergunta para as pessoas, mesmo as que votaram no Jair Bolsonaro, e muitas delas vão dizer: olha, o Bolsonaro até estava bom, ele é uma pessoa de boa intenção, mas ele falou muita besteira, ele falou muita bobagem, aquele negócio da pandemia, ele não podia ter brigado, não era o momento, né? Ele fala de um jeito que às vezes não precisava falar. Por mais que seja verdade, seja o jeito dele, mas ele está como presidente da República, ele não pode ser assim. As pessoas fazem essa meia-culpa, mesmo tendo votado nele. E o Flávio vem com esse discurso mais manso. Tomei a vacina, eu sou o filho que tomou a vacina. Eu sou o filho que tomou a vacina. E é coerente, porque o Flávio não ele não vai para o radicalismo. É diferente se fosse o Eduardo Bolsonaro, claro. Então não é tão difícil isso. O que eles estão esperando com relação ao Lula, é um pouco isso que você está falando, da escorregada. Com relação ao Lula, eles falam assim: o Lula sem script é o nosso melhor cabo eleitoral. Então ele vai falar bobagem e isso vai acabar nos ajudando também na campanha. Então eles vão ter mais ou menos a mesma expectativa um com relação ao outro. Né? Quem é que vai escorregar para isso ser explorado na campanha?